Bom dia a todos. Vou agradecer o convite do Felipe, do João, que a gente também se disponibiliza para esse tipo de debate porque acredita bastante na proposta, na viabilidade, na importância, né, de conseguir criar um centro da cidade mais democrático, né, para a gente conseguir discutir a habitação popular numa região tão valorizada, né, e tão provida de qualidades de equipamento, de infraestrutura. Né. Então, para a gente, quanto mais esse debate avançar, acho que é interessante para todo mundo e para a cidade principalmente. Eu montei uma apresentação, como a proposta era para se fazer um debate de desafios e entraves e desafios, né, que foi o que o Felipe comentou com a gente. Eu trouxe uma apresentação um pouco mais sucinta da experiência que a gente tem lá na Integra, né, fazendo esse trabalho de retrofit. E depois, no final, eu trouxe algumas considerações do meu mestrado, que eu defendi o ano passado, com algumas discussões do trabalho que a gente fez mais recentemente através do Minha Casa Minha Vida, né, na reabilitação de 2 edifícios, mas no trabalho ainda tem um terceiro edifício que é construção nova, feito com o movimento de moradia, que está em andamento hoje lá na região do Brás. Se puder, Felipe, só me avisar aqui em tempo, senão eu posso ir perdendo o fio aqui. A primeira tela que eu coloquei aqui é para retomar um pouco a discussão da onde surgiu o trabalho da Integra e essa discussão de habitação no centro, né, que ficou tão presente na nossa experiência. Em 1999, ali está 09, mas na verdade é 99, né, a gente ainda na faculdade fez um trabalho de extensão universitária que contou com uma articulação bem interessante, né, com uma pós-graduanda da Poli, né, com um escritório piloto ali do Grêmio Politécnico, que a gente fazia parte, fomentou junto com movimentos de moradia e profissionais que atuavam em assessoria técnica, né, e professores também, né, alguns professores que estão aqui, né, a gente conseguiu desenvolver um laboratório que era a discussão de pegar um prédio, esse é o prédio da Rua do Ouvidor, né, na Praça da Bandeira, e fazer um estudo, um debate de requalificá-lo para habitação de interesse social, né, para moradia. O projeto foi bem interessante, a gente conseguiu levar isso para a Bienal. Na época, a Marta Suplicy, que ainda era candidata, né, à prefeitura, viu e incorporou essa proposta dentro do projeto, né, da proposta de governo dela. E a gente conseguiu aprofundar bastante discussão, porque no momento, em 99, já existia o PAR, da Caixa Econômica Federal, né, que era um programa de arrendamento residencial que atendia famílias de 4 a 6 salários mínimos. Ele existia na produção de prédios novos, né, ou para novas habitações, mas não existia nenhuma discussão relacionada à requalificação, né, transformar prédios existentes, ocupados, em moradia. Né. Então a gente fez foi se avançando na discussão. A CDHU não tinha também nenhum programa específico, né, ela até tinha o PAC, né, de atuação em cortiço, mas não tinha esse viés. E na discussão com a Caixa Econômica Federal houve uma adaptação, né, eu acho que isso é importante porque essa é a origem do programa e é um problema que a gente vivencia até hoje. Né. Se tem um programa habitacional voltado à produção de novas moradias e se busca uma adaptação
para viabilizar a requalificação, né? Então a gente sempre tem uma dificuldade real, porque o programa não é moldado para requalificação, fica sempre uma coisa capenga e a gente brigando para criar um debate de que a requalificação é diferente, né? Acho que isso é bom também porque de 99, os primeiros que a gente viabilizou foi em 2001, né, que foi o Celso Garcia, e a gente sente uma evolução dessa discussão também dentro da Caixa. Não só Caixa, né? Caixa, Prefeitura, Corpo de Bombeiros, né? Toda essa parte legal, tem uma parte operacional do programa e a parte legal de aprovações, a gente viu uma evolução nesses anos para conseguir avançar na requalificação. Então a gente teve o laboratório em 99, depois profissionalmente, já dentro do Par Reforma, a gente fez diversos estudos, né? Acho que muitos dos prédios que a Alejandra levanta na tese dela, eu acho que a gente fez estudo, né? O Hotel Cambridge estava aqui, a gente fez estudo lá atrás, tentou viabilizar pelo Par, agora a gente está numa outra etapa desse projeto. Então a gente tinha mais de 35, desses 35 estudos que a gente desenvolveu no período de 2000 a 2005, né, a gente conseguiu viabilizar 3 através do Par Reforma, né. Tá meio lento aqui. Esse é o primeiro que a gente viabilizou, né, que é o Celso Garcia, é o edifício Olga Benário, que fica na Celso Garcia 787. Ele foi viabilizado pelo Par Reforma. O modelo do Par trabalhava da seguinte forma, né? A gente, apesar de fazer um trabalho de assessoria junto ao movimento de moradia, o programa em si não reconhecia a entidade, né, o movimento como um participante ou como um ente do contrato, né? Então o que a gente fazia? A gente amarrava diversas pontas, né? A gente fazia o projeto, avaliava a viabilidade, chegava para o proprietário do edifício para falar, olha, a gente tem um programa, tem uma linha para requalificação, a gente consegue fazer o projeto, viabilizar tantas unidades e com isso a gente conseguiria pagar pelo seu imóvel tantos milhões, né? Então a gente fazia um trabalho de relacionar com a demanda, se relacionar com o proprietário e depois a gente fazia uma discussão com a Caixa Econômica Federal e Prefeitura, porque muitos deles precisou contar com o aporte do Fundo Municipal de Habitação, né, para conseguir ser viabilizado, e assim a gente conseguir contratar. Depois que isso contratava na Caixa, era indicado pela Caixa, né, através de um chamamento, que uma construtora assumisse a obra e no final da obra o movimento de moradia indicava a demanda para fazer parte do projeto, né? A grande questão é que, assim como o movimento de moradia não estava dentro do contrato, nós da assessoria também não estávamos dentro do contrato, né? Então isso gerava um trabalho, a gente trabalhava durante 2, 3 anos buscando essa viabilização e depois no final a gente não tinha muita garantia de continuidade do trabalho. Isso aconteceu em vários desses estudos, né, alguns que não se viabilizaram, e aconteceu num outro que eu vou mostrar mais para frente que a gente fez já dentro do Minha Casa Minha Vida, né. Então aqui era uma agência, o Celso Garcia ele era uma agência bancária, né, então a gente teve uma intervenção estrutural para criar vários rasgos de iluminação, ventilação. Os valores eram outros, né? O valor da unidade aqui está R$21 mil, é algo completamente fora, que na época a gente conseguia com esse valor
comprar o edifício, fazer os projetos, fazer a reforma e ainda incorporar o trabalho técnico-social, né? Então, esse era o panorama do Par Reforma. A gente vai ver mais para frente, dentro da experiência do Minha Casa Minha Vida, que a gente não conseguia mais incorporar, por exemplo, o valor do edifício, né? Foi impossível qualquer questão nesse sentido. Esse também é um outro da época do Par, né? Que é o Brigadeiro Tobias, o edifício Labor, né? Ali na rua Brigadeiro Tobias, no centro. Esse também a gente teve uma intervenção de reforço de fundação. Para viabilizar a operação, a gente teve que construir mais um andar dentro do prédio para conseguir chegar num número de unidades que viabilizaria todo o empreendimento, né? Isso é um ponto importante também, acho que nasceu dentro do Par, continua dentro do Minha Casa Minha Vida, e que na prática eu acho que é um pouco da discussão de operação de financiamento por um banco público, né? O que acontece? Todo o parâmetro dessas operações ela é feito em cima de um valor médio da unidade habitacional. Então a gente tem apartamentos de diversos tamanhos, com o retrofit a gente não consegue ter nada padronizado, né? Mas a Caixa Econômica Federal vai financiar e vai pagar, né? No caso do Minha Casa Minha Vida, ela vai ter um valor específico por unidade, né? Então o que a gente faz no projeto é calcular, a gente sabe pelo tamanho do edifício uma estimativa de quanto vai custar a reforma, custos do imóvel, custos de projeto, trabalho técnico-social, legalização desse empreendimento, e a gente faz uma conta para conseguir chegar num estudo de viabilização, que é o quê? Quantas unidades eu preciso produzir dentro desse prédio para que a conta feche, né? Para que se pague por completo, que a gente consiga. Na época do Par, a gente comprava ainda imóvel, mas na época do Minha Casa Minha Vida a gente não tinha mais essa disponibilidade, né? O recurso disponível pelo programa não conseguia garantir a compra do edifício, né? Esse é o último que a gente conseguiu viabilizar, que é o edifício Joaquim Carlos, na rua Joaquim Carlos, ali no Brás, que ele foi em 2004, 2005, foi o último que a gente conseguiu viabilizar dentro do Par Reforma, também porque ele já está mais afastado do centro, né? O primeiro, Celso Garcia nem tanto, mas o Brigadeiro Tobias era bem na região central. Esse da Joaquim Carlos já está um pouquinho mais afastado, mas a reforma é uma reforma mais simples por se tratar originalmente de um prédio residencial, né? Então a reforma era muito menor, a gente conseguiu ainda viabilizar a compra do edifício e fazer todo esse processo de reforma, né? Quando a gente passa de 2005 para frente, a gente não consegue viabilizar mais nada dentro do programa Par, porque o centro ele já tinha um processo de retomada, né? Eu acho que os 2000, a década dos 2000, 2010, traz essa reocupação do centro, né? Então a valorização também acabou acontecendo, o preço dos imóveis são outros e a gente não conseguia mais viabilizar. A gente continuou fazendo os estudos dentro do Par Reforma, mas a gente não conseguiu viabilizar mais nada depois de 2004, né? A gente só veio retomar esse processo de requalificação com Minha Casa Minha Vida. Então, em 2009, com a criação do programa, a gente retomou essa discussão junto com o movimento de moradia, mas também num patamar um pouco diferente, onde a gente não conseguia mais recurso para comprar o imóvel, né? O imóvel ele sempre entrou de uma forma que não onerasse o processo de reabilitação, né? Então, no caso desse, que é o Conselheiro Crispiniano, né, que é do lado do Teatro Municipal, o Ministério das Cidades comprou o imóvel do INSS, né,
e a gente entrou com a viabilização junto com o movimento de moradia. Depois desse processo, a gente conseguiu viabilizar a reforma. No caso, como era um retrofit dentro do Minha Casa Minha Vida FAR, que era ainda no faixa 1, mas era nos moldes de construtora, a gente fez todo o trabalho de viabilização e depois a Caixa abriu o chamamento público para uma construtora assumir o processo, então num modelo muito parecido com o que a gente vivenciou no Par Reforma. A gente fez todo o processo, o movimento discutiu junto com o Ministério, junto com a Caixa para viabilizar esse projeto, e depois isso foi destinado a uma construtora fazer a reforma e a entidade indicou a demanda final dos beneficiários. Esse prédio ainda no final da obra ele teve uma ocupação de um outro movimento, o pessoal que estava na prefeitura sabe muito bem, a gente só conseguiu terminar ele porque teve um aporte adicional da prefeitura para conseguir refazer algumas coisas que as pessoas que invadiram ali, uma dissidência de movimento invadiu e acabou estragando muita coisa e teve que retomar. Então, essa entrega foi para 2015, 2016, apesar da gente ter começado o trabalho em 2010. Então, esse processo é uma outra dificuldade. Esse é o prédio da Avenida Ipiranga, que é o último que a gente entregou. Ele já estava pronto em 2016, em dezembro de 2016, mas ele só foi entregue oficialmente esse ano, por alguns problemas de habites, porque ele era um prédio que estava conjugado com um prédio vizinho, e o prédio vizinho não tinha AVCB, então isso não conseguia ter o AVCB do bombeiro, sem o AVCB do bombeiro a gente não conseguia o habite, então tinha algumas particularidades. Esse também foi um outro empreendimento onde o imóvel é público, ele é do Patrimônio da União, da Secretaria de Patrimônio da União. Isso tem dentro do processo ele traz uma certa novidade, onde a propriedade final não é do beneficiário, do programa, do Minha Casa Minha Vida, e eu acho que isso vem de encontro numa discussão bastante interessante que foi proposta pelo Plano Municipal de Habitação, que é tratar de locação social no centro, e eu acho que é interessante esse paralelo do trabalho que a gente tem com o PR, eu acho que o PR tem uma abordagem que é trabalhar toda essa requalificação e trabalhar dentro do mercado, dentro de um programa habitacional, e o que a gente fez até hoje tratava o atendimento de uma demanda de HIS, que daí é uma outra abordagem, que foi viabilizado, nesse caso, pelo Minha Casa Minha Vida Entidade. Então, em 2000, com a criação do Minha Casa Minha Vida, as entidades ou os movimentos de moradia passaram a serem reconhecidos como ente da operação, do programa. Tanto é que existe o Minha Casa Minha Vida Entidades, onde a entidade assume o financiamento, faz todo o processo de viabilização e depois, com a conclusão da obra, isso é destinado aos beneficiários, aos seus associados. Então, para a gente foi um desafio ter esse processo dentro do Minha Casa Minha Vida Entidades. Foi o primeiro, então o conselheiro Crispiniano foi o primeiro entregue dentro do Minha Casa Minha Vida como requalificação. O Ipiranga foi o segundo dentro do Minha Casa Minha Vida, mas o primeiro dentro de entidades, a entidade assumindo o processo. E infelizmente dentro do faixa 1 são os únicos até hoje que a gente tem no centro de São Paulo. O que a gente está correndo agora é para viabilizar o Cambridge e o Lorde, junto com o pessoal da PABU, para conseguir ter novos projetos de requalificação no centro, para essa faixa de renda. No caso do Ipiranga, a gente conseguiu ter, daí é uma discussão das viabilidades do programa pelo operacionalizado, operado pela entidade. A gente
trabalhou com coisas leves de vedação, então aqui é um drywall, a gente conseguiu trabalhar com uma caixilharia completamente diferenciada, né, com persiana de enrolar, com aquecedor a gás nos apartamentos, revestimento de fachada, coisas que não são comuns para um projeto de HIS, né? Então a gente trabalhou com bancadas de granito, né? A gente requalificou todo o taco de madeira, então conseguiu uma qualidade bastante interessante, mas também não esquecendo da dificuldade que foi todo esse processo de viabilização e operação do programa, né? Eu acho que no meu trabalho de mestrado isso está mais detalhado, quem tiver interesse acho que já está disponível na biblioteca, mas daí está com mais cuidado tratando desse assunto e de todos os problemas que a gente acabou vivenciando. Então, eu só trouxe alguns resumos, né? Acho que deve estar dando meu tempo aí, mas alguns resumos do que a gente sofreu e a discussão do programa em si. De novo, a gente estava trabalhando com Minha Casa Minha Vida, que não é um programa voltado à reabilitação, à requalificação, então ele foi criado para um outro propósito, para a produção de novas moradias, e de novo a gente tinha um remendo para incorporar questões da requalificação, né? No caso do centro, né, todos esses processos que a gente viu de requalificação no centro, pelo Minha Casa Minha Vida, ele trabalhou num processo inverso do que foi a lógica do programa, né? Então, o que o programa conseguiu produzir muito com terrenos na periferia, grandes glebas, projetos repetitivos, né, que não tem um desenho específico, e na verdade o que a gente vivencia no centro é justamente o inverso, né? A gente tem um terreno bem localizado e muito valorizado, né? A gente tem empreendimentos de menor porte, então custos nos grandes empreendimentos que são diluídos, né, de projeto, de equipe de obra, né, de coisas desse tipo, a gente não consegue diluir porque o projeto é pequeno, então isso também traz uma inviabilidade, muitas vezes a inviabilidade de algum projeto, e não tem repetição nenhuma, né? Quando a gente vai discutir a requalificação, a gente tem, acho que o último do Ipiranga, acho que a gente tinha 16 tipologias diferentes, né? Então cada uma é uma e é a realidade da requalificação, né? No nosso caso, a conta, né, que a gente escuta bastante isso do mercado, a conta também não fechou, né? Então, apesar do imóvel ter sido destinado, né, no caso do Conselheiro Crispiniano e do Ipiranga, ter sido destinado direto para a moradia, sem custo dentro da operação, e só a reforma entrou dentro da operação do Minha Casa Minha Vida, a gente também não conseguiu fechar. Porque teve uma ocupação e a prefeitura teve que entrar com mais recurso, e no caso do Ipiranga, a gente também teve que contar com um aporte adicional da prefeitura, na época que o João estava lá, porque houve um descompasso de repasse do governo federal, né? A entidade em si é uma entidade que não é uma incorporadora, não é uma construtora que tem capital de giro ou tem agilidade para buscar recurso, né, para capital de giro. O cronograma original estendeu por mais de 8 meses, e a hora que você estende uma obra por 8 meses, né, a gente tem esse problema de recurso e só com aporte adicional. Fora isso, com o trabalho de militância da entidade, com o trabalho nosso da assessoria também, acreditando na viabilização para conseguir. O projeto, apesar de ter sido iniciado em 2005, a gente só conseguiu entregar ele em 2005, não, desculpa, em 2009. A gente terminou a obra em 2016 e ele foi entregue para os moradores no começo desse ano. Bom, e daí eu acho que o último slide que eu tenho aqui é um pouco da proposta do que é os entraves e os desafios, né? Eu acho que, de novo, acho que a gente tem que pensar a discussão da requalificação dentro da política habitacional,
assim como é proposto pelo Plano Municipal de Habitação. A gente tem que tratar diretamente com uma discussão dos 3 níveis de governo, o municipal, o estadual e o federal, senão a gente não consegue viabilizar esse tipo de projeto. A gente tem que discutir uma política fundiária, né? Eu acho que é a questão que o governo do Haddad colocou do IPTU progressivo, que infelizmente não tem tido as notificações que era para ter. A gente perde uma continuidade, né? A gente ainda conta com um ganho de recursos do fundo, né? O Fundo de Desenvolvimento Urbano, onde parte desse recurso é destinado para compra de imóveis, né, bem localizados. Eu acho que isso é um ganho que ainda a gente não teve o retrocesso, apesar de estar quase lá. Mas eu acho que a discussão do IPTU progressivo, né, e de ter uma outra forma de acesso para esses imóveis ociosos, ele é fundamental e preponderante na viabilização desse tipo de projeto, né. Depois eu acho que cabe sim uma discussão de acesso à moradia. Então a gente está produzindo uma unidade bem localizada, que tem um custo alto dessa viabilização. Então discutir também concessão e locação social, principalmente para a faixa de menor renda, que não consegue acessar um financiamento, que talvez vai conseguir acessar um produto que o PR conseguiu produzir, né? Eu acho que isso é fundamental dentro do programa, e para a gente discutir moradia de interesse social e a democratização do centro, né? E depois tem uma discussão de pensar o programa, um programa específico para a reabilitação, que de novo ele não esteja atrelado, ou seja um remendo de um programa que foi pensado para a produção de novas moradias. E aqui eu deixei esse último slide aqui, que também era de um prédio onde a produção de mercado, né, que daí já não é nem a produção do PR, né, e inclusive está bem desatualizado, isso aqui é de janeiro de 2014, imóvel de 560, né, tá caro. Hoje com a crise, né, mesmo empreendimentos desses não conseguem chegar nesse valor. Mas a gente produziu o Ipiranga, que é muito próximo desse prédio, onde a unidade ela foi viabilizada, sem contar o prédio, o valor do prédio, ela foi viabilizada por R$100 mil, né, contando já com o aporte adicional da prefeitura. Então, se a gente contar também o prédio, a gente chega num valor total de uns 200 mil. Né? É isso.